dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast, o Clínica Negócio. Sou eu, Jorge Paixão, aqui novamente com vocês, junto com o Silvio Oliveira, também anfitrião do nosso podcast. Pois é, bem-vindo a todos e vamos conversar bastante hoje aqui. E hoje com uma presença ilustre da doutora Armanda Rufino. A Armanda é uma pessoa muito querida, a qual eu tenho o prazer de conhecer já há alguns anos. E, obviamente, que precisava estar aqui para compartilhar com a gente o tanto de conteúdo que ela tem, o tanto de história, de experiência que tem e que pode ser tão rico para a gente, para todo mundo que está acompanhando. Eu vou fazer uma breve introdução aqui. A Armanda ela é médica psiquiatra pela USP. Ela é professora do HU na Universidade Federal de Santa Catarina. É CEO do Centro de Psiquiatria Armanda Rufino e é fundadora da Certamente, uma startup de saúde mental corporativa. Armanda, seja bem-vinda. Prazer enorme para a gente ter você aqui. E conta um pouquinho pra gente da tua história. Jorge, Silvia, agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Me sinto muito honrado por estar vindo aqui representar a medicina, a psiquiatria e uma jornada de 30 anos. Eu gosto de falar assim, 30 anos dentro do universo da saúde mental é uma jornada e tanto, mas também entrega outras coisas, né? Minha idade, o quanto tempo que eu já estou aí vivenciando esse universo. Mas é uma experiência, é uma estrada completa que eu percorri e só quem percorre a estrada inteira pode dar atalhos. Então, eu vou aqui falar sobre atalhos que possam colaborar com os teus ouvintes, né? É um grande prazer estar aqui. Uma parceria contigo aqui nesse podcast, também na Certamente, nós vamos falar sobre isso. Então, como amigos, sócios, né, parceiros, é uma alegria estar aqui podendo colaborar e compartilhar com os seus ouvintes essa realidade que eu vivo há tanto tempo. Que bacana. A gente tem sempre perguntado para o pessoal que vem para cá, Armanda, por que a medicina, como foi que isso chegou para você? Vou te contar. E também, no caso, a especialidade, né? Por que psiquiatria? Isso. Que talvez seja até uma decisão mais inusitada, né? Eu acho que quando presta vestibular para medicina, não é tão comum as pessoas já terem em mente a psiquiatria, né? São de 100 pessoas da minha turma de medicina, só 3 fizeram psiquiatria. Então, acho muito importante porque contar a nossa história pessoal, está totalmente intricada a nossa história profissional. E a gente já mostra nossos talentos desde jovem, né? Então, desde criança que eu sou interessada em pessoas. Então, minha mãe conta que eu comecei a falar com 9 meses e nunca mais parei. Então, ouvir e conversar sempre foi uma habilidade muito inata minha, né? De dar conselho para amigos, de estar orientando as pessoas, desde que eu sou muito jovem. E eu sempre tive muita vontade de colaborar com as pessoas, de ser útil. Isso era uma coisa assim, como que eu posso ser útil, como que eu posso ajudar, como que eu posso... O profissional de saúde tem ele já nasce com essa motivação, né? Então, como que eu poderia ser útil, como que eu poderia ajudar as pessoas, isso sempre foi muito importante para mim. E aí a medicina veio como uma consequência disso, né? Como algo que iria oficializar essa minha postura de ajuda às pessoas, né? Então... eu prestei medicina, fiz minha formação lá na USP de Ribeirão Preto, a USP tem em São Paulo, em Ribeirão, então fiz minha graduação de medicina lá, fiz minha residência em psiquiatria lá, então são 6 de medicina, 3 de psiquiatria e mais 3 de mestrado em saúde mental na mesma instituição, então são 12 anos para a gente estar se preparando para essa tarefa tão importante para a sociedade, né? Para todos nós, a gente precisa dessa preparação. Só que, lógico, a preparação ela acontece ao longo do tempo com a faculdade, mas eu acredito que a gente já tem que entrar preparados no sentido da vocação e do talento, né? E você acredita que eu já entrei pensando em psiquiatria? Porque como eu já gostava muito de pessoas, eu gostava, assim, de entrar na intimidade delas. Então, eu gostava de saber sobre a vida pessoal, sobre o que estava acontecendo. Então, eu ia lá na dermatologia, eu falava, não, vou gostar de dermato. Porque daí eu faço procedimento estético, e é mais fácil, não tem plantão. Aí eu ia lá e ficava assim, lesão eritemato descamativa de 5 centímetros. E eu falo, meu Deus, não. Mas e aí, como que é a vida dela? Como ela gosta de se relacionar? Então, eu fui para a psiquiatria naturalmente, porque eu sempre senti que o mais importante em termos terapêuticos era o vínculo.
Não era o remédio, não era o procedimento em si. O vínculo era muito terapêutico. Então, a psiquiatria é a especialidade em que você chega mais perto dos pacientes, em que você sabe sobre a vida íntima dele, questões de família, questões pessoais. A história do ser humano sempre me fascinou muito. Então, são muitas histórias. A depressão, ela é um quadro com características parecidas, mas cada pessoa que tem depressão conta uma história de vida. Ela vai te mostrar uma forma de tanto de ter adoecido quanto sair daquela doença. Então, quando eu fui fazer psiquiatria, minha mãe falou assim, ai, que bom, agora você vai ganhar para fazer isso. Por quê? Porque eu já fazia com meus amigos, eu já tinha fila de gente querendo conselho comigo. Então, eu já era isso. E a psiquiatria me ajudou a formalizar isso e a estar capacitada para levar isso adiante dentro da medicina, né? Como especialidade. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Essa missão de estar junto com as pessoas é uma missão que eu considero muito nobre e eu me sinto muito honrada por ter sido escolhida pela vida. Eu digo que não é a gente que escolhe a medicina é que nos escolhe. Principalmente a psiquiatria. Ela é uma área mais sutil, ela é uma área mais complexa. Meu pai falava assim, filha, mas médico é quem opera coração, é cirurgião cardíaco. Como assim psiquiatria, filha? Eu falava, pai, eu não consigo nem rasgar um rato, pai. Isso não é pra mim. Eu gosto de gente, pai, mas de gente acordada, não anestesiada. Eu gosto de conversar. Então, foi isso, né? E aí eu cheguei na psiquiatria e já estou há 30 anos nesse universo, considerando a residência, que são 3 anos, o mestrado, que foi sobre isso, e aí a minha área de atuação, né? Então, são 30 anos lidando com gente, com pessoas, aprendendo muito, ensinando e aprendendo muito sobre esse universo que é maravilhoso. Que legal, que legal. É uma história muito bacana, muito rica e a gente ouvindo, assim, você contar é inspirador, né? Porque mostra que a gente pode, sim, pegar aquilo que são nossos talentos, Exato. que são nossas habilidades. Exato. E viver disso. Exato. Né? Quando a gente vive com as nossas habilidades, a gente conhece o nosso potencial, a gente tem muito resultado com menos esforço. Quando a gente tem que fazer algo que não é tão inato, a gente tem que treinar, a gente consegue também. Mas aí a gente tem que colocar muito mais esforço e às vezes o resultado é mediano. Então, quando a gente junta talento e dedicação, porque eu sempre me dediquei e estudei muito, aí a gente consegue um resultado potencializado mesmo. Que bacana, que bacana. Aproveitando para a gente tratar um pouquinho mais dessa temática de inteligência emocional, né? Que é algo que você também traz e domina muito no seu discurso e na maneira como você apresenta a relevância disso nos contextos e tanto sociais, vamos chamar assim, da vida civil das pessoas, quanto no contexto corporativo de trabalho, né? Quando você tem essa facilidade de poder trabalhar com algo que você já tem um talento, que você já gosta de fazer, eu imagino que seja muito mais fácil do que quando você precisa lidar e as escolhas profissionais das pessoas muitas vezes são direcionadas para coisas que não são necessariamente o que elas mais gostam de fazer. Então, eu imagino que quando essa decisão é por algo que você talvez não seja o que lhe dá mais prazer, desenvolver inteligência emocional ou ter inteligência emocional deve ser ainda mais necessário. Exato. Ou não? Eu estou falando besteira. Não. Eu acho que é uma habilidade que tem que estar presente em todos os campos, mas justamente quando isso também não é inato, você precisa de mais esforço para desenvolver. Mas a parte boa, a notícia boa é o seguinte, inteligência emocional é algo que é possível desenvolver, que se você não tem isso de uma maneira tão inata, mas você estudar, você se aprimorar, ela é uma arte e uma ciência. Como qualquer arte e ciência, ela é feita de talento, sim, mas também de esforço e dedicação. Então, você pode desenvolver. Diferente da inteligência intelectual, quando a gente fala de cognição, isso é uma coisa estanque. Você recebe isso geneticamente, então a parte cognitiva você não desenvolve. Você tem aquilo, é uma característica que você herda dos seus pais geneticamente, então essa você não pode trabalhar, mas você pode incrementar ao longo da tua vida a cultura, que isso você ganha, inteligência emocional você ganha também, né? E isso é um grande diferencial dentro de todos os lugares, da família, dos relacionamentos de amizade, das empresas, né? Mas para falar sobre isso, Jorge, eu queria contextualizar um pouquinho, que é o seguinte, durante a minha vida como psiquiatra, nesses 30 anos, eu comecei... eu criei uma metodologia que tem 3 pilares. O primeiro pilar eu comecei a desenvolver logo que eu saí da faculdade, o pilar da saúde psíquica. Então, individualmente, eu comecei a ajudar as pessoas. E aí, como que eu fazia isso? Com os recursos da medicina, do diagnóstico, da psiquiatria, da medicação. Então, a saúde, eu recuperava a saúde psíquica das pessoas no nível, assim, de começar por aí, né? Depois eu fui percebendo com a minha prática que não adiantava eu entregar para as pessoas a saúde psíquica de volta se as relações estivessem doentes.
Então, eu desenvolvi o pilar da saúde e dos relacionamentos, com ferramentas que iam para além das ferramentas da medicina, para horizontalmente entregar para as pessoas a possibilidade das relações melhorarem. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa estava complicando as relações delas, então ela também precisava olhar para isso em relação aos relacionamentos, e, às vezes, os relacionamentos adoeciam a pessoa também. Então, não adiantava tratar a pessoa individualmente, eu tinha que olhar para as relações. Dentro disso, o Instituto Sistêmico, que eu fiz a formação, o IDESV, me deu muitos recursos, a gente vai falar sobre isso também, para a saúde dos relacionamentos. E, mais recentemente, como ser humano, além da medicina, eu descobri o terceiro pilar da minha metodologia, que aí é um vetor que não é horizontal, é um vetor vertical, que é a saúde espiritual. Porque eu percebi que muitos pacientes adoeciam porque eles não estavam conectados com um propósito maior. E uma vida desconectada de uma inteligência maior, um propósito maior, ela perde força, perde sentido. E eles também adoeciam por causa disso. Então, a espiritualidade, não a religião em si, a espiritualidade, ela é um pilar muito importante em termos da saúde que eu entrego para os pacientes. E hoje, a psiquiatria e a ciência já reconhecem a espiritualidade como uma forma de estar desenvolvendo uma saúde integral. Então, tem pesquisadores, doutor Alexander Moreira, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem um núcleo de espiritualidade dentro da BP e dentro da universidade que ele trabalha em Juiz de Fora. Então, com artigos científicos mostrando áreas do cérebro que são ativadas na oração, os benefícios de uma meditação, de uma oração para a saúde das pessoas. Então, hoje em dia, a saúde mental também é espiritual. Então, eu desenvolvi esses 3 pilares da minha metodologia. E, a partir daí, entra a inteligência emocional, na verdade, nos 3. Tá? Porque a inteligência emocional, ela permeia tudo. Ela permeia tanto a parte da saúde psíquica e mental, quanto a parte das relações, quanto a parte da saúde espiritual. Por quê? Porque a inteligência emocional, o que ela significa? Daniel Goleman, que é um grande pesquisador da inteligência emocional, tem vários livros publicados, ele nos mostra que a saúde emocional tem a ver com a capacidade de você reconhecer suas emoções, lidar com elas da melhor maneira e também reconhecer e lidar com a emoção das outras pessoas conectadas a você. Então, não é só individualmente, é você conseguir perceber isso nas conexões que você tem ao longo da tua vida familiar e pessoal e também empresarial, né? Então, a inteligência emocional, ela é muito importante por quê? Tanto a nível pessoal quanto profissional, porque justamente juntando os pensamentos com as emoções, que isso forma inteligência emocional, o pensamento, ele gera emoção, e a emoção também, ela impacta nossos pensamentos. Quando a gente coloca essa união da emoção com o pensamento na nossa vida, isso vai gerar atitudes. Então, por exemplo, atitudes na nossa vida, como tomada de decisão, para terminar ou começar um relacionamento, para aceitar um emprego ou não, para comprar algo ou não, o algoritmo usa muito isso. O que baseia escolhas e decisões na nossa vida é a parte emocional, muito mais que a racional. Você não compra pela razão, você não faz conta para comprar. Você toma uma decisão emocional para comprar. Então, para você ser protagonista da tua vida e tomar decisões assertivas e não baseadas no inconsciente das emoções, você precisa ter o domínio da tua inteligência emocional. E isso, tanto para a vida pessoal quanto para a empresa, é fundamental. Nesse contexto, a gente atende muitos profissionais de saúde, muitos médicos, né? E a gente percebe que o médico, de maneira geral, né, claro, não pode ser todos, mas de maneira geral, os médicos, eles se sujeitam a cargas de trabalho muito extensas, né? Então, a gente atende médicos, né, na assessoria, na consultoria, e os horários é final de semana, de madrugada, o pessoal parece que não tem horário. Né? E as clínicas desses médicos, eles lidam também com profissionais de outras áreas que dão suporte para eles. Então, como é que, na sua visão, os médicos empreendedores que se sujeitam, estão acostumados e até muitas vezes gostam, né, se alimentam dessas rotinas tão extensas, como é que eles trabalham a inteligência emocional para construir a cultura certa dentro da empresa deles? Porque para ele é natural esse tipo de coisa, mas para a equipe dele pode ser que não seja. Então, nesse contexto da construção de uma cultura organizacional mais saudável, né, como é que a gente poderia trabalhar essa questão da inteligência emocional? Onde é que ela entra aí nessa... Ótima pergunta. Essa equação. Ótima pergunta, Silvio. Porque a inteligência emocional ela tem a ver também com a gente reconhecer nossos sentimentos e das outras pessoas e saber lidar com isso. Então, tem a ver com a gente se conectar com a realidade. Muitos médicos, eu falo isso como médica, a gente acredita que a gente está protegido por estar do lado de cada mesa. O doente é quem está aí.
E nós, pelo fato da gente estar aqui, ser médico, a gente está protegido e a gente pode fazer alguns absurdos, como trabalhar, não tomar água, não se alimentar, e tá tudo bem porque a gente está do lado de cá, a gente não é paciente identificado. Só que eu não sei se você tem acesso às últimas estatísticas em relação à saúde dos médicos, dos profissionais de saúde. Você já leu sobre isso? Vou te trazer alguns dados impactantes aqui. Nós médicos vivemos, isso, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, pesquisas muito bem fundamentadas, nós médicos vivemos 10 anos menos, a 15 anos menos que a população geral. Nossa. Se a população geral tem uma meia-vida de 75 anos, as mulheres médicas, principalmente, chegam a 15 anos menos. Ou seja, eu já estou na beirada, porque eu tenho 53. Que isso. É verdade, isso é bem assustador. Sim. Fora isso, os médicos se suicidam 6 vezes mais que a população geral. E eles têm mais índice de depressão, abuso de álcool e de drogas. Então, isso é algo que eu venho trabalhando em cima disso, porque isso é algo para a gente se indignar. Como que a gente que é médico, que tem acesso a todas as informações, que tem recursos para não adoecer, a gente está muito pior que os nossos pacientes. Porque onde estão nossos pacientes? Na população geral. Então, se a gente está pior que a população geral, nós somos piores que eles. E como que o médico pode ser vetor, então, de saúde, se ele não tem isso? A gente não precisa ser perfeito para ajudar o outro, obviamente. A gente poderia estar na população geral, certo? Se a gente fosse igual à população geral, deveria estar no melhor, mas vai. Igual à população geral, somos todos humanos, mas nós somos muito piores que eles. Então, como que o médico, eu pergunto para você que está aqui nos ouvindo, que é o principal vetor de saúde da sociedade e está tão doente e sofrendo tanto? Esse é um ponto muito importante. Então, tem algo muito equivocado na postura do médico, na forma como ele atua na vida e negando essa realidade, porque isso é dado de realidade, contra fatos e argumentos, são pesquisas muito bem conduzidas. Então, mas se você perguntar para o médico, ele vai falar que está tudo ótimo, maravilhoso com ele. Ele não está conectado com a realidade. Então, ele não está de verdade atento às suas emoções, ele não está atento à necessidade do seu corpo básicas, ele não está atento ao que realmente está acontecendo com ele. E esse é um ponto muito importante. O médico, ele é treinado socialmente para se sacrificar. Ou seja, se você não fala assim, nossa, eu dou plantão 24 horas, eu não como, eu não durmo pelos meus pacientes, você é aplaudido. Nossa, que dedicação, como você é esforçado, como você tá se entregando à sua missão. E isso cria um viés muito grave, que são esses índices. Então, ou seja, a gente que deveria estar melhor do que as outras pessoas por termos acesso a todas as informações que a gente tem, a nossos colegas, a exames, a recursos, nós somos piores do que ele. Certamente isso faz parte de uma distorção de crenças nossas equivocadas, de uma postura equivocada também, em termos de um lugar de salvador, que a gente faz pelo outro, que não faz por nós, e de uma inteligência emocional que não está em contato com sua verdadeira emoção e que não está conseguindo gerir essa parte da sua vida e nem com qualidade nos seus relacionamentos. Principalmente a gente com a gente mesmo, que é o principal. Isso é um dado muito impactante. E eu estou trabalhando em cima disso, porque isso... Eu faço parte dessa estatística, né? Eu sou uma médica que adoeceu bastante. Eu tirei meu útero, eu tive câncer de mama recentemente. Então, eu faço parte da estatística dos médicos que estão cuidando de todos, menos de si mesmo. Isso é uma incoerência. A matemática da vida não fecha. E por isso os números são tão incoerentes, né? E tão impactantes. Esse processo de reconhecer dinâmicas que não são sustentáveis é que talvez seja o primeiro passo. Da inteligência emocional. Perfeito. Inteligência emocional, segundo Goleman, é o seguinte: você reconhecer suas emoções, saber lidar com elas e olhar para as emoções dos outros. Então, a pessoa que está se matando mais, deprimindo mais e vivendo menos, certamente já está desconectada das suas emoções, das suas necessidades básicas e daquilo que no mais profundo está movendo essa pessoa, né? E imagino que isso vire um padrão de comportamento que vai se expandir para as outras áreas. E aí, falando, por exemplo, nessa área de empreendedorismo, você como empreendedora também, vão surgir dinâmicas, e aí trazendo o que o Silvio colocou, que elas são insustentáveis também, assim como as dinâmicas da vida pessoal que estão adoecendo esse médico. Exatamente, né? Porque é isso, a vida é isso, o que está no pequeno está no grande, né? O que está na terra está no céu, enfim, isso certamente não é isolado, porque é uma postura de vida. É uma postura de estar sempre olhando para fora e priorizando o outro e esquecendo de si. Só que esquecendo com qual conceito equivocado? Não, eu dou conta de tudo.
eu sou um super-herói, assim, eu posso dar conta de não dormir, eu posso dar conta de uma vida exaustiva, eu posso dar conta de ficar muito tempo acordado, sem uma boa alimentação, sem fazer exercício físico, sem olhar para os meus relacionamentos. Então, esse conceito, ele é um conceito distorcido que traz esses resultados. Mas é difícil, sabe, Jorge, as pessoas saírem desse lugar. Sim. Por quê? Porque é um lugar de herói. É um lugar de muita importância. Então, você humildemente reconhecer que você é humano e como todo ser humano precisa de limite, de atender suas necessidades básicas, de poder ter uma vida de lazer, de poder se permitir estar com a família, permitir desligar o seu telefone e falar, gente, eu não sou Deus, se eu desligar o telefone, as pessoas também vão se virar. Isso não é uma inconsequência, mas as pessoas, confiar que também você não pode estar 24 horas de plantão o tempo todo, né? Mas isso é uma mudança de paradigma, de mindset muito grande, mas a gente tem que olhar para isso, porque esses números são muito aterrorizantes. Sim, sim. Então a gente precisa olhar para isso. Naturalmente que a gente não atende clinicamente os nossos clientes, né, que são médicos, mas naquela interface que a gente tem com eles, a gente percebe esse padrão. E aí, falando especificamente na área empresarial, é aquele médico que quem paga o boleto da clínica é ele, quem compra o material de consumo é ele. Quem assume tudo é ele. Exato, ele centraliza. É o salvador. Isso. E aí você se desgasta, porque justamente você faz algo que outros poderiam fazer, você não delega, e aquilo que você poderia fazer, principalmente para a tua própria vida, você não está fazendo. Então, em algum momento, a conta não fecha, e por isso a doença vem. Qual é a única forma de brecar um salvador compulsivo? Como que a vida faz isso? Adoecendo a gente. Que só a doença vai conseguir nos parar, e não é pouca coisa. Uma gripe, a gente não para, não. Sim. É uma doença mais grave que vai fazer a gente parar e fazer recalcular nossa rota. E aí a gente tem a chance de falar, mas peraí, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso olhar para mim, eu preciso pedir ajuda, eu preciso reconhecer que eu tenho limite. Mas a questão é que tal a gente não precisar adoecer para fazer o que é necessário para nós, né? Sem dúvida. E eu observo muito, é muito comum, né, quando a gente está atendendo profissionais da área da saúde, sobretudo médicos, que quando decide fazer uma viagem, decide comprar um apartamento maior, decidem comprar um carro maior, aumenta 1 hora por dia de atendimento, encaixa mais clientes, não almoça, faz um plantão a mais. E isso demonstra também essa falta de inteligência emocional, se refletindo na falta de inteligência financeira, né? Exato. Que é uma coisa que vai afetar a vida dele pessoal e afeta o negócio, né? Exatamente. E como é que você vai aumentar, comprar uma coisa mais cara para gerar uma perda de qualidade de vida, menos horas, mais horas de trabalho, de exaustão, que daqui a pouco você vai adoecer, nem vai aproveitar o que você comprou. Você não vai poder desfrutar disso. Então, essa inteligência emocional, juntando com a inteligência financeira, você vê que a gente perde nisso. Então, nós somos pessoas que entregamos algo de valor, mas como a gente está desatento de nós, estamos numa postura de salvador, a gente acaba se desconectando das outras inteligências de relacionamento, inteligência emocional, a gente começa a falhar nesses outros campos da vida que precisam estar integrados e potencializados para gerar um resultado positivo, que é o quê? Prosperidade financeira, sim, mas com saúde. Porque a saúde é a nossa maior riqueza. Sem saúde, a gente não desfruta nada do que a gente conquista materialmente. Então, essa é a nossa verdadeira prioridade, tanto em relação aos nossos pacientes, quanto em relação a gente mesmo, né? Sem dúvida. E você trouxe essa estatística para a gente a respeito do adoecimento do médico e da expectativa de vida do médico. E a gente já vive num contexto, falando agora de saúde mental especificamente, tão conturbado, né? Tão ultra estimulado, onde a saúde mental ainda bem ganhou um holofote maior, mas por um motivo que não é muito agradável, né? Exato. Que é um adoecimento mental maior. Né? E no ambiente de trabalho é natural que isso se potencialize. Quando a gente olha para instituições de saúde de uma maneira geral, isso é historicamente já uma questão importante, mas eu imagino que seja mais latente agora, né? Mais intensa agora. Ou não? Ou isso é uma coisa que estava só escondida, essa questão de saúde mental dos profissionais da área de saúde, de uma forma geral, e agora a gente está só descobrindo mais.
piorou? Você acha que piorou a saúde mental? Eu acho que são os dois fatores, que não é uma coisa ou outra. Eu acho que antigamente não se fazia diagnóstico como agora, então a gente está com uma acurácia no diagnóstico, a gente tem mais estudos, mais modelos, né? A psiquiatria é uma ciência super recente. O primeiro psicotrópico foi de 1952. Então é muito nova a ciência, a psiquiatria como ciência. Então agora essa questão do diagnóstico, da medicação, ela é uma tecnologia que vem progredindo com o tempo. Então antes não se tinha acurácia para fazer o diagnóstico. Então a doença existia, mas não era identificada e não era tratada, né? Então acho que tinha isso, mas de qualquer maneira eu vejo que o nosso mundo agora também está mais adoecedor. Então não é uma coisa ou outra, são as duas coisas atuando, um mundo com uma demanda exagerada, né, com uma cobrança muito grande, com esse grau de comparação entre as pessoas, de uma busca desenfreada por uma prosperidade material que é importante também, desconectada do restante, que é a prosperidade de saúde e de relacionamentos. Você sacrifica a saúde e relações para ter a prosperidade financeira. E aí você fica vazio também, né? As coisas têm que estar integradas. Mas eu vejo que hoje em dia também o nosso ambiente é um ambiente muito estressor e ele gera mais doença também. Então, tanto a doença é melhor diagnosticada hoje em dia, como ela também está sendo mais frequente hoje em dia. Eu sei que tem muito, como eu tenho vários clientes, né, da área de saúde, eu sei que muitos dos que estão ouvindo agora não se identificam, até reconhecem porque, eu conheço gente assim, mas eles não se identificam dessa maneira. E levando isso para o ambiente organizacional, das clínicas que eles lideram, né, de que maneira esse profissional, esse médico que traz para si essa carga tão grande, de que maneira isso pode impactar o ambiente da clínica, né? Da equipe dele? De que maneira isso afeta a equipe que trabalha com ele? Porque a maioria não vai aguentar esse ritmo também de trabalho. Exato. E a gente também lida muito com os assistentes que trabalham diretamente. O pessoal vai na mesma toada, né, deles. E como é que esse ritmo de trabalho tão intenso afeta o ambiente dessas organizações e afeta essas pessoas? Eu acho que afeta diretamente porque acaba sendo uma referência, né? Se a pessoa está coordenando uma empresa e tem essa postura, ele vai implementar na empresa esse mindset, né? Ele vai cobrar isso dele mesmo, ele já cobra, e das pessoas que estão perto. Então, essa questão da saúde mental é algo que vai estar comprometido com essa pressão de demanda, com essa pressão de resultado, com essa pressão de que a prioridade é externa, não é você a prioridade é um objetivo, é o paciente, são os números da clínica. Então, você para de olhar para aquilo que é tão importante, que é, ok, nós vamos produzir e ter resultado, mas até para isso nós precisamos estar saudáveis, nós precisamos estar inteiros para fazer isso. Porque o médico, o que acontece? Ele adoece no meio do caminho. Aí quando o médico adoece, já aconteceu comigo, eu paro tudo. Os pacientes ficam sem mim, a instituição fica parada, o consultório não funciona. Então, até por uma questão que não seja nem de autocuidado, que seria o essencial de uma consciência em relação a isso, às vezes o que acontece são dificuldades na empresa, o adoecimento da pessoa ou da empresa, a empresa também adoece. E aí ele vai ter que parar e olhar, porque contra fatos não argumentos. Porque você falou uma coisa bem certa, Silvio. Se eu falar isso para os médicos, não, imagina, eu tô ótimo. Eu tô maravilhoso. Como assim eu tô doente? Imagina que eu tô pior com meus pacientes. Eles não olham para a realidade, porque é dolorido olhar para isso também e reconhecer. Mas os números não negam. São pesquisas científicas. As pessoas não estão olhando para os números, mas os números estão falando sobre essa realidade. Então, como que a gente encontra soluções? Primeiro, olhando para a realidade como é. E também essas clínicas, essas pessoas que estão nessa postura, certamente em algum momento vão quebrar, vão perder produtividade, porque isso é uma engrenagem que ela emperra em algum momento. Seja porque o médico vai adoecer e a clínica vai ter que parar, ou porque a clínica, as pessoas que estão lá vão adoecer também, né? E aí, quando começar o número a cair, o rendimento a ser mais baixo, eles vão ter que olhar e falar, bom, mas o que está acontecendo? Aí talvez eles possam chegar nessa conclusão. Mas isso envolve muito autoconhecimento e uma humildade, falar assim, realmente, eu tenho que olhar para mim porque tem algo em mim que eu preciso mudar em termos de estratégia. Olhando do ponto de vista de negócio, estratégico de negócio também, o médico ou os médicos, eles são o principal ativo daquele negócio. Exato. Né? Então, ele também precisa se cuidar, até pensando na sustentabilidade do negócio dele. Nós somos nosso principal ativo. Como pessoas e principalmente os médicos, que em termos da dinâmica do nosso trabalho, é a gente que está na linha de frente. Nós somos o principal funil ali. Então, se a gente emperrar,
Se o gargalo for a gente adoecido, então o resto vai estar todo sobrecarregado antes de nós, né? E depois também não vai ter saída, não vai ter fluxo. E uma coisa importante, sabe, Silvio, que eu tenho aprendido. A gente vai tratar as pessoas e os pacientes e a gente faz isso com a maior boa intenção. O médico faz isso de coração, assim. É uma missão. E eles fazem com boa intenção, mas boa intenção não garante bom resultado. Então, eles fazem com boa intenção. Só que agora, pensa bem, como é que você, se você está mais doente que os pacientes, você pode estar deprimido com dependência química, com estresse, ansiedade, com risco de suicídio, vivendo menos, como é que você vai ajudar essas pessoas a fazer um caminho que você não consegue fazer? Então, a principal ajuda que a gente dá para as pessoas não é eu sempre brinco assim, não é por transpiração, você empurrar ela para o lugar que ela tem que ir, é por inspiração. E muitos profissionais de saúde, o lema é, faça o que eu falo, mas pelo amor de Deus, não faça o que eu faço. Isso não tem força. O que tem força para a vida é, faça o que eu faço, eu te mostro o caminho. Eu sei como chegar lá, eu sei como garantir a tua saúde, porque eu garanto a minha. Eu sei como garantir a tua felicidade, porque eu também estou garantindo a minha. Então, o médico que está fazendo por transpiração, ele vai cansar e vai adoecer. A gente ajuda as pessoas por inspiração. Eu, como profissional de saúde, sou aquilo que eu quero te tornar como paciente. É isso que funciona. Perfeito. O pessoal fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Exato. Entendi. Exato. E essa lógica de não permitir que as práticas insustentáveis e essas dinâmicas insustentáveis, sejam quais forem, se mantenham, né? Se mantenham na empresa. E como é que a gente faz isso, né? A gente como médico sabe disso. Você só faz algo que tem impacto e resultado com diagnóstico. O que é o diagnóstico? Primeiro você precisa olhar para o problema. O que o médico faz? Ele chega na minha frente e fala, não, vamos ver o que está acontecendo com você. Primeiro é um diagnóstico. Qual que é o problema? A gente se conecta com o problema e depois a solução vai vir. Por isso que intervenções como Acertamente e nós dois que estamos levando saúde, nos unindo para levar a saúde corporativa, né? A gente vai ajudar essas empresas a olhar para esse problema, porque às vezes elas nem sabem que tem, elas estão vivendo aquilo e não sabem dar nome, não sabem a legenda. Então, o primeiro passo é, olha, esse problema existe e só a partir daí a gente consegue tomar a conduta adequada, ajudar a mudar esse posicionamento, a mudar a cultura da empresa. Mas o primeiro passo é a pessoa se abrir, a empresa se abrir e terem pessoas que estão com competência e com treinamento para fazer esse diagnóstico dentro da empresa e para apresentar soluções, né? Então, a gente faz isso com o paciente no consultório e com a empresa é o mesmo movimento também que precisa ser feito, né? Sim, sem dúvida. E um conceito que eu aprendi com você foi sobre qualidade nos relacionamentos, né? Que é uma coisa que a gente empiricamente sabe o que significa, mas eu nunca tinha parado para refletir a respeito desse conceito e de que forma trabalhar esse conceito. Como foi que isso surgiu para você, essa pauta, que é uma pauta que você desdobra tão bem, fala tanto a respeito? Como foi que isso surgiu para você e como é que você enxerga hoje o nosso momento social de qualidade nos relacionamentos? É maravilhosa essa pergunta, poderia ficar uns 5 podcasts falando dela. Vamos lá. Eu vou tentar resumir. Minha dificuldade é assim, ó, na escola, quando a professora falava assim, ó, faça uma dissertação. Meu Deus, aquela folha de almoço da nossa época. Nossa, eu fazia umas 10 dissertação. Ela fala assim, faça um resumo. Meu Deus, o que é mais importante? Tudo é importante. Eu não conseguia pegar o mais importante, mas eu já fui bem treinada. Então, eu vou falar aqui pontos específicos. Então, assim, o que é importante em termos de relacionamento, Jorge? O que eu aprendi sobre isso, né? A formação que eu fiz foi no IDESV, que é o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida. É um instituto que trabalha justamente relacionamentos. Eu vou até falar para essa câmera, porque eu sou muito grata a Dr. Décio de Oliveira, o Wilma de Oliveira, que foram meus mentores nesse instituto, pessoas sérias, inteligentes, capacitadas. Ele era médico cirurgião e hoje trabalha só com isso. E o que ele me trouxe? A possibilidade de trazer recursos para as relações, para que a gente possa curar nossas relações também, que muitas vezes estão tão adoecidas pela nossa doença e também a própria relação levando ao nosso adoecimento. Então, é um ciclo vicioso que se alimenta, né? O que eu aprendi em termos de relacionamento de maneira bem básica? O que é importante para a gente ter qualidade nas nossas relações? Primeiro ponto, a gente com a gente mesmo. Autorresponsabilidade. As relações estão tão adoecidas porque a gente não assume a nossa parte dos problemas. A gente está sempre projetando fora. A culpa é do meu marido, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho. E aí a gente não assume a nossa parte da história. Como é uma relação, sempre tem a parte do outro. Não estou ignorando que tem a parte do outro. Obviamente, numa relação,
cada um entra com uma porcentagem quando a coisa não está funcionando bem. Só que o ponto é, eu assumo 100% da minha parte. E as pessoas não estão dispostas a assumir a sua própria parte. E estão sempre projetando fora. E eu brinco, é o seguinte, ó, tem um combo que é problema e solução. Se você coloca o problema fora, a solução vai junto. Então, se você acha que o problema é só o seu marido, você senta no acostamento da sua vida e espera ele melhorar, o que provavelmente não vai acontecer. Isso entrega para ele a solução do problema. Então, ele leva, então você fica como Refém. coadjuvante e refém. Coadjuvante não é protagonista mais, seu marido que é. Quando você fala assim, tá, ok, tem a parte do meu marido, mas tem a minha parte também da história. Essa pergunta é fundamental para a qualidade dos relacionamentos. Qual é a minha parte da história e de tudo que me acontece? Tudo. E aí, quando eu assumo essa parte, eu posso avaliar a minha postura, eu posso mudar algumas coisas em mim, eu posso reavaliar a forma que eu estou conduzindo uma comunicação, como eu estou me posicionando. E aí, eu ganho nisso o poder de ser protagonista e de, com uma mudança de postura, eu não mudo o outro, eu nunca mudo o outro. A nossa grande ilusão é, eu vou mudar meu marido. Não muda. Mas o que a gente pode mudar? Quando a gente está numa conformação aqui dos relacionamentos e eu mudo meu posicionamento, automaticamente a outra pessoa também acaba mudando, porque a conformidade em 3D muda. E o efeito da relação pode ser modificado. Então, esse é um ponto. Assumir sua autorresponsabilidade em relação a si. Em relação ao outro, é preciso empatia. Porque muitas vezes a gente também olha para a dificuldade do outro sem entender o contexto dele e julgando o outro, né? A empatia eu me coloco no seu lugar, eu entendo, ou às vezes eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei que você está fazendo o seu melhor. Você está dando tudo que você pode. Às vezes a gente fala assim, não, ele está dando pouco. Não, pouco para você, para ele é tudo que ele pode dar. Então, esperar o que a pessoa tem para dar e compreender que está dentro de um contexto. E o que eu mais aprendi na questão sistêmica, que me ajuda muito, é o seguinte, o não julgamento. A gente não pode julgar os outros, nem a gente mesmo. Por quê? A gente não sabe o que está movendo o outro, o contexto dele. É fácil se as pessoas falam assim, meus pacientes chegam e falam assim, não, porque se eu fosse meu marido, eu faria totalmente diferente. Lógico que você faria mesmo. É outra pessoa, outra educação, outros recursos, mas eu queria ver se você fosse ele mesmo, com a educação que ele teve, as dificuldades que ele teve, como é que você faria? Provavelmente você faria igual. Então, essa humildade de reconhecer que no lugar do outro, exatamente no lugar do outro, você não faria melhor que ele. Você faria igual, às vezes até pior do que ele fez. Então, essa humildade e esse não julgamento é muito importante. Lembrando o seguinte, não julgar não significa tirar as consequências da pessoa. Porque quando a pessoa faz um erro ou ela tem uma dificuldade, a vida vai cobrar consequências. O que a gente tira não é a consequência, é o nosso julgamento. Isso é maravilhoso, porque a gente se liberta da situação e deixa a pessoa livre para viver a realidade dela. É difícil. É difícil. Isso é uma jornada para uma vida inteira. Um passinho de cada vez, orar e vigiar. Todo dia a gente é atento a isso. Principalmente em relação a nós, tá, Silvio? Porque, às vezes, o principal julgamento é a gente com a gente mesmo. A gente faz isso conosco, ignora nosso contexto, nossas dificuldades e cobramos de nós algo que é insano em relação a tudo que a gente já viveu e não se congratula por muitas vitórias que a gente tem e que a gente acha que deveria ser melhor ou maior. Então, tudo começa em nós. E, às vezes, o pior julgamento nem é do outro em relação a gente, é da gente com a gente mesmo. E é bacana, porque a gente não deve transferir para os outros aquilo que é nossa responsabilidade, mas também não devemos trazer a responsabilidade dos outros para cá. Então, Perfeito. Essa inteligência é importante, não é isso? Perfeito. Então, nem a gente deixa de assumir a nossa parte e projeta no outro, mas também não carregamos a mochila do outro, não. Porque muita gente carrega a mochila do outro, Sim. O outro fica despotencializado, fica acomodado, e aí a gente, no fundo, está falando para ele, deixa que eu carrego, eu não confio em você. Eu faço melhor que você, dá essa mochila aí. Então, no fundo, e ele acredita, então, que ele não é capaz. Então, por isso que é muito importante isso. Eu deixo com você o que é seu e confio que no seu tempo e do seu jeito você vai dar conta. E a empatia eu reconheço que você está fazendo o teu melhor e que você tenha os recursos para fazer. E, no meu caso, eu assumo a minha parte e reconheço também que eu tenho que fazer minhas mudanças para a nossa relação dar certo. Aí, cada um fica com a sua parte, cada um fica liberado um do outro, cada um cuida de si para a relação dos dois melhorar. Isso é perfeito. E é bacana perceber isso também dentro da clínica, na gestão do negócio. Exato. Né? Então, assim, não adianta eu estar colocando, né, a culpa na equipe. Olha, qual é a minha parte nisso? E, por outro lado, né, a gente também ter empatia
para entender o que é que cada um... As dificuldades da equipe, mas também deixar eles com o que é deles. Com a sua responsabilidade. Exato, eles são adultos, então eles também precisam assumir consequência. Isso. Porque o que as pessoas fazem quando elas não deixam o outro com a responsabilidade deles é tirar não só a responsabilidade, mas a consequência das coisas. E quem tira a consequência, tira aprendizado. A gente aprende por consequência. A vida nos ensina com as consequências, com os efeitos das nossas atitudes. Isso, mas é muito importante essa questão da empatia também, né? Porque eu ouço muito, não, mas aqui na clínica é tudo se eu não fizer ninguém faz, né? Todo mundo faz tudo errado, não veste a camisa. Eu digo, doutor, você perguntou pelo menos o tamanho da camisa da pessoa, né? Então, assim, a questão da empatia é muito importante e a cobrança da responsabilidade. Então, também, você dá a camisa, né? Dá a mochila, dá a camisa do tamanho certo. Eu te dou as condições, os recursos, mas agora tem coisa que só você pode fazer por você. Perfeito. Né? Agora, uma coisa também que eu acho que é importante é essa frase que você falou. Eu vou te fazer um desafio, porque as pessoas geralmente que fazem demais, os salvadores como nós, que tem essa postura, dizem assim, mas gente, eles não fazem nada, eu tenho que fazer tudo. Eu sei, esse é o nosso discurso, mas olha só, uma mudança de paradigma. Eu faço tudo, por isso eles não fazem nada. Então, aí que tá. Muitas vezes o que acontece é que se alguém com competência quer fazer tudo e realiza tudo e não deixa nada para ninguém, o que as pessoas vão falar? Tá bom, então faz, eu faço favor de deixar você fazer, porque você quer fazer tudo. E você, na verdade, acha que só você que faz bem, porque se eu fizer, você vai lá e refaz. Então, no fundo, a pessoa que não delega e se sobrecarrega, não está confiando na equipe, que do jeitinho dela, no tempo dela, ela vai dar conta, e está fazendo tudo, assumindo toda a responsabilidade, e aí por isso a equipe também não se mobiliza, nem fica incentivada a fazer a parte dela como adulta, né? E assumir as consequências se não fizer, e assumir o mérito também se fizer, porque também o mérito daí fica só com a pessoa. E aí como é que fica o ambiente, né, dessa empresa, dessa clínica? Exatamente. Porque não está equilibrado. Né? As leis, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as leis sistêmicas que atuam nas relações, elas não têm equilíbrio. O dar e o receber ali está comprometido, isso compromete muitas relações. Onde alguém dá demais e alguém recebe de menos, a relação vai quebrar, seja um casamento ou uma empresa. Isso é uma aula de gestão de pessoas, na verdade, né? E fala dos relacionamentos em todas as direções dentro da instituição, com os pares, com o superior, com o subordinado. E eu acho que a lição que fica muito clara é que a gente precisa se responsabilizar e dar acesso ao que é de César, né? Assim, cada um ter o seu quinhão e a sua jornada para fazer e o seu trabalho para desenvolver e conseguir construir um ambiente que seja saudável nessa lógica e nessas trocas onde cada um tem sua contribuição, sua entrega e suas responsabilidades. Exatamente, né? Perfeito. Então, distribuir isso numa empresa e cada um está bem locado dentro do seu extrato cognitivo, daquilo que pode entregar para não ser de mais nem de menos, desenvolvendo inteligência emocional, a empresa garantindo a saúde mental das pessoas que estão ali dando recursos para isso, que é uma empresa que vai ter um valor agregado por estar olhando para isso, né? E entregando qualidade das relações e desenvolvendo inteligência emocional é algo que promove um ambiente muito produtivo, que todo mundo está ganhando. O dono da empresa está ganhando, o funcionário está ganhando e o cliente, lá na ponta final, vai ganhar muito também. Tem, e é uma curiosidade minha, tem alguma dica, algum ponto que o empresário, né, o médico, o dono da clínica, ele consiga observar, que seja um ponto de alerta, diz, olha, o ambiente está errado, né? Tem algum sinal que ele possa perceber, mesmo que não tenha essa especialização, né? Mas que ele consiga observar no comportamento, nas relações, que podia servir de sinal de alerta para se preocupar com isso, né? Para cuidar disso. Sim, acho que primeiro a pessoa está atenta de que isso pode acontecer, né? Acho que são empresas que têm que ter essa conscientização de que isso acontece na empresa, na família, na sociedade, na empresa. Então, buscar estruturas que possam ajudar nesse diagnóstico, que é o que a gente está fazendo certamente. Então, nós estamos, no ambiente corporativo, levando a saúde mental, fazendo o quê? Primeiro, um diagnóstico, porque às vezes a empresa não tem essa noção, é algo subjetivo. Um ponto importante também, que você está trazendo, Silvia, é o seguinte, diferente, se você já falando assim, Amanda, como é que a gente faz para saber se as pessoas nessa empresa estão com a perna quebrada? Raio-X para todo mundo.
E é fácil ver no raio-x, e é fácil colocar um gesso. Mas a saúde mental, a doença mental, ela não é percebida em termos práticos no exame de sangue, no exame de imagem ainda, até por ser uma ciência nova. E aí a gente tem uma questão mais subjetiva para avaliar isso, né? Por isso que a gente também está levando isso para as empresas como um diagnóstico de medições que podem ser feitas para ajudar a ter esse diagnóstico na empresa e depois a gente entregar as soluções, né? Mas de uma maneira mais geral, como é que você pode perceber isso de uma maneira mais empírica na empresa? Por exemplo, a depressão é uma das causas de mais afastamento dentro de uma empresa. Então, as empresas chegam a ter 70%, né? A gente viu estudos nesse sentido, Jorge, de afastamentos relacionados à depressão, ansiedade, abuso de substâncias. Então, se você tem uma empresa que as pessoas são afastadas por esse tipo de diagnóstico, você tem que ficar, meu Deus, mas então, como é que está a saúde mental aqui na empresa? Outra coisa também, pessoas que perdem muita produtividade, porque às vezes a pessoa não se afasta, mas a doença mental tira muito funcionamento. Então, pessoas que antes rendiam de um tanto de meta, agora estão muito abaixo da meta. Elas até estão ali, mas elas não estão mais presentes, não estão rendendo tanto quanto elas poderiam. Você pode ver alteração de humor, então são pessoas que começam a ficar mais irritadas, nervosas, comprometendo os relacionamentos dela dentro da empresa, né? Então, essas são algumas medidas palpáveis que podem fazer com que a empresa fique atenta a isso. Mas ela tem que saber que existe esse problema. Senão a empresa não sabe o que não sabe. Ela não sabe nem começar a medir, porque ela nem reconhece isso como problema. Então, por isso que é importante esse podcast, para a empresa ficar atenta, porque isso é muito comum. E hoje a gente estava vendo também que pesquisas mostram que os funcionários que são admitidos nas empresas, eles estão dando até mais valor para uma empresa que tem uma cultura de saúde mental e de entregar a qualidade da saúde na empresa, olhar para a inteligência emocional, qualidade de relacionamentos, do que o próprio salário. Então, as pessoas já estão indo para as empresas valorizando quem está estruturando isso dentro da empresa, trabalhando dentro desse diferencial. Né? Porque, na verdade, a doença mental é uma das doenças que mais impacta o funcionamento cognitivo, motivação, proatividade. É muito diferente você ter alguém que tem dor de estômago e que está com problema de tireoide do que alguém que está deprimido e que está com o humor totalmente alterado, que está sem disposição, sem ânimo. O sofrimento da alma psíquico ele é muito mais devastador do que o sofrimento físico. Então, é algo que tira muito o centramento da pessoa na família, na empresa. Com certeza, as empresas estão com o rendimento muito prejudicado em função disso, fora o sofrimento individual daquela pessoa. Então, é muito importante detectar isso. Como está a minha empresa em relação a isso? Às vezes, não consigo medir esse objetivo. Entro certamente, que é justamente o nosso projeto corporativo, para poder entregar isso para a empresa, esse mapeamento, e entregar soluções para que a empresa possa administrar isso da melhor maneira possível. E trazer recursos para as pessoas se sentirem recuperando essa saúde mental ou mantendo essa saúde mental, prevenindo a doença, que é até um ponto muito importante em relação a tratar, que é muito mais difícil prevenir. Né? E a gente percebe que muitas vezes a sensação é essa que você falou, né? Aqui na minha instituição, mas eu passo de manhã, tá todo mundo rindo, brincando, então tá todo mundo bem, ninguém tá adoecido, né? E mesmo que, porventura, essa seja uma inferência realista, trabalhar nessa prevenção é muito importante, né? Porque todo mundo está sujeito a ter, em algum momento, algum adoecimento mental, né? Exato. Então, não é só pegar a pessoa no ponto final da linha, pensando em suicídio, que é o maior risco da doença depressiva, né? É como é que eu vou manter a minha empresa bem, como é que eu vou manter os níveis de saúde mental ótimos na empresa e trabalhar isso, olhar para isso, porque isso vai modificando muito com a interação das pessoas, com a sobrecarga de metas, com uma empresa que vai crescendo mais, vai precisando produzir mais, vai demandando mais as pessoas. Então, não só tratar, mas prevenir, que é o ideal também, né? Sim, então, sim. Esse é um ponto ideal. E uma coisa importante é uma empresa que tem saúde mental, tem inteligência emocional, está desenvolvendo isso nas pessoas, tem qualidade dos relacionamentos, obviamente, para os clientes, ser atendido por essas pessoas, fazendo um pós-venda, para a pessoa poder fazer uma recompra, né? Isso, uma qualidade técnica de produto faz com que os clientes entrem na empresa. Tudo bem, se oferece uma boa parte técnica, a gente tem que oferecer, é imprescindível. Mas para manter as pessoas na empresa e para fazer um pós-venda e para manter o cliente fidelizado, todas essas questões de pessoas que estão com saúde mental, emocional e trabalhando comunicação não violenta e trabalhando essa questão de conexão com os pacientes e os clientes, no caso, isso gera muita adesão e gera realmente a fidelização do cliente. Porque isso é um diferencial.
Uma empresa tecnicamente competente hoje, a gente tem que ser, isso aí nem dá para abrir mão. Agora, empresas humanamente competentes são um grande diferencial do mercado. É isso que agrega. É isso que agrega. Armanda, e você é uma profissional que saiu de um universo acadêmico, né, depois da especialização, depois do mestrado e como professora universitária, e decidiu empreender. Essa visão empreendedora e esse teu olhar com relação aos aspectos de contexto de mercado, de saúde mental no ambiente de trabalho, isso tudo surgiu depois de empreender? Ou isso já era algo que você percebia antes e empreender foi consequência dessas inferências? O que é que veio primeiro aí? Ovo a galinha, né? Então, assim, Jorge, na verdade, eu fiquei muito tempo no ambiente corporativo público, né? Uma empresa pública, mas eu sempre tive empresa privada. Então, na verdade, eu tinha os dois, né? Eu trabalhava tanto na universidade, porque uma coisa que a gente falou desde a minha infância, que também era um dom meu, é ser professora. Porque eu sempre gostei muito de ensinar, né? O meu falar tem a ver com ensinar também. Então, durante os 18 anos que eu tive na universidade, Silvio, eu fui professora da residência de psiquiatria. Então, de quem escolheu fazer, dos médicos que fazem 6 anos e escolhem fazer psiquiatria. Então, eu fui professora 18 anos deles e algumas vezes da graduação. E eu sinto que essa questão do ensino é muito importante dentro da instituição, de você estar disposto a ensinar o teu melhor, a ter profissionais que se disponibilizam a entregar atalhos, né? Por percorrer o caminho todo, como a gente falou. Então, em algum momento da minha vida, foram 18 anos. O que eu senti? E eu acho que talvez alguns profissionais vão se identificar com isso. Eu senti que o ambiente público, o que eu fazia lá, eu amava. Mas a estrutura pública é muito engessada. Então, bater o ponto, você ficar lá mesmo que você já tenha acabado, você não poder viajar, você não poder ter aquele tempo de férias, não poder ir em congresso, não poder isso, não poder aquilo. E chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu tenho 50 anos, eu tenho mais 15, eu vou aposentar com 65. Então, eu pensei, não, eu preciso estar livre para impactar mais. Então, o que eu acho que é o empreendedorismo? É quando o teu compromisso de estar impactando mais vidas e estar a serviço da vida com mais potência, ele fala mais alto. Então, eu tomei uma decisão difícil, que foi pedir exoneração do serviço público, né? Dificílima, né? Porque eu tinha aposentadoria integral ainda e os meus pares... Ai, mano, você tá maluco? Como assim? Todo mundo quer entrar e você quer sair. E parecia uma atitude impulsiva, mas eu demorei 2 anos para chegar nela, porque o Covid mostrou também que eu poderia ser livre através da consulta online. Antes do Covid, a gente era proibido de consulta online, o médico não podia fazer isso. E eu lembro que o meu chefe, quando eu pedi a exoneração, depois de 1 dia ou 2, ele falou assim, Armanda, saiu o edital no Diário Oficial da sua exoneração. E você tem 1 semana para se arrepender, você pode voltar ainda. Uma semana mais demorada da vida. Mas eu falei, não, mas não foi, David, não foi por impulsividade, foi pensado, eu agradeço, porque ele não volta, como é que você pode sair, né? Mas eu dei um jeito de voltar, agora eu sou professora convidada e continuo dando aula lá, porque eu amava o que eu fazia. E tá na instituição, eu adoro, você cresce, você troca, então eu voltei para lá. Mas eu voltei no outro formato, né? Então, o que eu sinto assim do empreendedorismo? Eu sinto que o empreendedorismo, ele é algo que, diferente da instituição pública, onde está tudo mais engessado, que te demanda mais o conhecimento desses aspectos aqui. Porque como isso é focado em resultado, em questões muito práticas do que tem que acontecer, do que você tem que vender, do que você tem que entregar, esses conceitos de saúde mental, de inteligência emocional, de qualidade dos relacionamentos, numa empresa privada e no empreendedorismo, eles têm que estar muito mais trabalhados e consistentes para você gerar resultado. Porque o emprego público, ele deixa as pessoas muito estagnadas, ele não tem meta. Ele não tem esse desafio que o empreendedorismo tem, né? Então, embora seja importante qualquer instituição, eu vejo que o privado e o empreendedorismo, ele demanda da gente mais estrutura nesses pilares que a gente está conversando aqui. Então, a pessoa precisa saber mais ainda sobre isso. Sim, porque se não for sustentável, todo mundo perde o seu emprego, todo mundo perde a sua fonte de renda, todo mundo ali naquele empreendimento vai junto com o empreendimento pro saco, né? Exato. Então, de fato, realmente o senso de assumir as responsabilidades talvez fique um pouco... A água vai batendo aqui no queixo, já vai subindo, né? Exato. E tudo isso que eu falei, autorresponsabilidade, empatia, né? Você
não julgar, tornar as relações mais saudáveis, assumir sua parte da história, assumir as consequências no serviço privado e no empreendedorismo, isso tem que estar muito bem estruturado para a pessoa poder gerar resultado palpável. E assim ela fica se gerar resultado, senão ela não fica. Porque a empresa privada, ela precisa disso. A pública, você produzindo ou não, você está com o salário garantido no final do mês. Então, é outra visão e isso distorce um pouco essas coisas, embora seja importante lá também, né? Então, acho que o empreendedorismo tem esse desafio de você estar muito capacitado em tudo isso que a gente está falando para poder realmente gerar um resultado e impactar o mundo, impactar a sociedade e estar na tua versão plena, né? Na melhor versão que você está construindo para você e para a tua empresa, né? Claro, e a gente entende perfeitamente que a saúde pública tem uma função maravilhosa. Absurda, né? E não só a saúde também, a educação pública. Sim. Acho que o ponto uma coisa aqui não exclui a outra. Não é o questionamento a respeito do lado público, mas do quanto o empreendedorismo, ou quando o empresário assume o risco de empreender, o quanto de consequências adicionais isso carrega. Como né? ele tem que estar ciente de tudo Perfeito. isso aqui ele tem que estar ciente para justamente ter um mapeamento e se ele não der conta de viabilizar isso, buscar ajuda e recursos, que é o que certamente que a nossa empresa está oferecendo para essas empresas que precisam olhar para isso e que às vezes não estão nem cientes do problema, então estão muito distantes da solução. Verdade. E a gente vai se encaminhando aqui para o final desse episódio, né? Eu tenho certeza que fica um gostinho de quero mais. Mas a gente tem feito sempre uma última pergunta para os convidados, né, Silvio? Isso, fica à vontade. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu erro. Então, é muito no sentido de dicas para lidar com a gestão do tempo. A gente sabe que, para todo mundo, tempo é um recurso extremamente escasso. Para profissionais da saúde, talvez ainda mais. Para empreendedores profissionais da saúde, mais ainda. Então, que dicas você poderia compartilhar com a gente para que as pessoas consigam gerir o seu tempo de uma maneira melhor, possam ter, eu diria assim, encontrar tempo onde às vezes a gente não encontra. É isso. Antes da gente começar aqui no nosso podcast, a gente estava até conversando nos bastidores informalmente sobre essa questão da gestão do tempo, que ela envolve a gente identificar o que é prioridade, né? E o que eu tenho aprendido, Jorge, como médica, como paciente e como ser humano, é que a maior prioridade, vou até falar aqui nessa câmera, a maior prioridade na nossa vida é a gente mesmo. Então, na verdade, o que eu dou de dica para quem está nos ouvindo aqui é que você olhe para você e estabeleça o autocuidado. Você veja a tua autorresponsabilidade, qual que é a tua parte da história. Você promova uma rotina em que você possa estar atento às suas necessidades básicas e que você organize uma rotina de autocuidado para você e que você se coloque como prioridade na sua vida. Isso é muito difícil, principalmente para o profissional de saúde, porque ele é treinado a colocar a prioridade dele fora. Quando um profissional de saúde, a gente está falando para eles aqui, um gestor de uma clínica, ele realmente reconhece que ele precisa olhar para ele, cuidar dele e ser o que ele quer que a empresa se transforme e os seus funcionários também, ele necessita criar uma rotina de autocuidado. Quando a gente consegue gerir a nossa própria vida, o autocuidado, a gente consegue gerir qualquer coisa. E se a gente não consegue estabelecer uma rotina saudável para nós não vamos conseguir fazer isso com a nossa empresa. Até porque o autocuidado não tem como delegar. Exato. Olha a prioridade dele. Porque isso não é uma questão de prioridade. O que é prioritário é aquilo que a gente não consegue delegar para o outro. Então, tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo. Quando a gente assume isso, automaticamente, todo o resto começa a se organizar e as coisas começam para os seus devidos lugares. E até essa questão sistêmica que você falou nas empresas, do pertencimento, da ordem, de cada um estar no seu lugar, da gente saber que pertence a um grupo que é um grupo de risco para adoecer, como médicos estão cuidar mais da gente, do equilíbrio das trocas. Então, a gente parar de dar tanto como médico e começar a receber também. Às vezes, nossos pacientes, a gente é mal pago, não recebe o quanto a gente entrega, receber também das outras pessoas. Pedir ajuda, gente. Parece fácil. É muito difícil a gente pedir ajuda. E humildemente reconhecer, eu preciso de ajuda para minha vida pessoal, para minha empresa, eu preciso de outros recursos, outra visão de uma outra pessoa. Então, esse pedir ajuda para a gente se organizar internamente e focar no nosso autocuidado, no nosso autoconhecimento,
né? E na nossa autorresponsabilidade, eu garanto para você que eu estou testando isso na minha vida. Estou falando que eu estou testando, não é teórico. Que legal. Eu garanto para você que quando a gente consegue organizar isso naturalmente, a gente consegue organizar o externo e as coisas vão se encaixando nos seus devidos lugares. Show. Maravilha. Perfeito. Não poderia ter recado mais claro, mais direto e impactante. Bom, pessoal, agradecer mais uma vez a Armanda por ter aceito o nosso convite por estar aqui. Uma parceira e uma pessoa que é inspiração para mim. Obrigado, Armanda, demais. Eu agradeço também, Jorge, por a gente estar juntos. E eu acredito que esse programa é um último recado, se vocês me permitem. Depois que eu fiz 50 anos, o meu compromisso é como que eu escalono o meu trabalho a serviço da vida. Porque eu já atendi tantos pacientes amorosamente, dedicadamente, 1 a 1, 1h30 com cada um, eu me entrego totalmente para eles. Mas 1 a 1, 1h30, eu falei, meu Deus, mas eu preciso de umas 100 mil pessoas 1h30. Para eu impactar, para eu entregar e para eu prevenir, na verdade, né? Então, trabalhar com profissionais de saúde, que eu vou cuidar deles, as psicólogas, porque eu falei, bom, não é só paciente, eu preciso tratar os profissionais de saúde que estão tão doentes. E aí eu ajudo os pacientes a ficarem bem também. E empresas como escalonamento de estar a serviço da vida e levar para as empresas, como a gente está se propondo a fazer, saúde mental, a inteligência emocional e a qualidade dos relacionamentos, eu me sinto muito feliz de estar podendo impactar de uma maneira muito mais potente o mundo e as pessoas e o meu serviço à vida e a Deus junto com você. Então, para mim é uma honra essa parceria e estar aqui com o Silvio também, que está nos ajudando a levar isso adiante. E eu vejo que isso é escalonar e potencializar o nosso trabalho de uma maneira muito eficiente e que a gente possa fazer diferença no mundo. É para isso que a gente está aqui, né? É isso. Muito obrigada. Tudo. É sobre isso, né? É sobre isso. Muito obrigado, muito obrigado. Assim, são palavras muito importantes. Eu como empreendedor, como pai, né, como pessoa, né, sou muito grato pelas suas palavras e pela tudo que foi falado aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Até breve. Até breve. Obrigado, Armanda. Obrigado, pessoal que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu. Agradecemos também a vocês pela presença aqui com a gente e nos encontramos no próximo episódio. Forte abraço. Até breve.